Boa noite a todos. Abençoe-nos o Senhor Jesus, amparando-nos os corações e concedendo-nos sempre a sua paz. Era notório e certo que ele conhecia os corações que o circundavam. Por onde passava, o seu coração se expandia e uma luz se esplendia, envolvendo a todos aqueles que o procuravam. Mas ele sabia o que ia na natureza emocional de todos aqueles que formavam o grande cortejo das almas sofridas e amarguradas, que procuravam nele a semelhança da mariposa que procura a luz na escuridão, um sentido, uma razão, uma cura, alguma coisa que lhes pudesse devolver a normalidade existencial. Assim como o homem moderno, diz a psicologia espírita, o homem de antigamente também continua necessitando encontrar-se consigo mesmo. Inúmeras ilusões têm feito perder a maioria dos talentos dos espíritos que reingressam na carne, reingressam através da reencarnação para dar cumprimento a uma missão providencial que é a de elaborar o seu próprio sentimento, de evoluir, de melhorar-se para ser feliz. Não é diferente o homem daquela época do homem de hoje. A tecnologia, a disposição e tudo quanto podemos encontrar hoje não nos fez muito diferentes emocionalmente do homem daqueles tempos de Jesus. E havia no coração de cada um, como há também no coração do homem moderno, a necessidade de ser notado, de ser percebido, de ser destacado dos seus demais. Como se nesta notoriedade constituísse aí a grande fórmula da felicidade. Como se ao ser destacado dos seus irmãos, evidenciado, o espírito aí encontrasse alguma coisa que lhe pudesse preencher o grande vazio existencial, que na verdade constitui-se pela falta de valores próprios, de valores que possam sustentar a sua vida, dando-lhe paz, harmonia, tranquilidade. A maioria das criaturas deste mundo procura onde está, desde o lar até o trabalho e a convivência na sociedade, alguma coisa que possa o destacar, de maneira que, notoriamente, possa ele distanciar-se dos seus irmãos e ser percebido de maneira especial. E os discípulos vinham conversando. E quando chegou o momento de estarem com o Mestre, assentaram-se ao lado dele. E ele lhes diz: o que vocês vinham conversando? Naquele instante, eles perceberam que Jesus sabia o que eles vinham falando. Porque, na verdade, eles vinham conversando a respeito de quem entre eles era o maior. Quem Jesus considerava o maior dentre eles? Quem era o mais notado? Quem era o mais percebido pelo Mestre? Aquele que teria alguma coisa que diferenciasse dos seus demais. E especulavam a esse respeito. E Jesus, que conhecia o coração de cada um, inclusive dos seus discípulos, pergunta a eles: o que vocês vinham conversando? Claro que não precisou haver resposta. E ele diz então, completando, dando a própria resposta: aquele que quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. Se existe alguém então aqui neste grupo de vocês que querem ser o maior, disse Jesus, aprenda a servir os seus irmãos. E aí você vai realmente ser o maior. Quando nós observamos essa assertiva do Mestre, ela se encaixa perfeitamente no que nós iniciamos falando, que é a necessidade do homem, do ser humano, onde está, de ser notado exteriormente, sem se preocupar com o que vai no interior. Como se o exterior pudesse trazer algum benefício, acrescentar-nos alguma coisa a mais do que nós já temos ou não temos. E esta necessidade da notoriedade tem feito a maioria das criaturas humanas deste globo terrestre infelizes. Porque aqueles que se destacam em verdade, mesmo destacados,
não encontram a tão sonhada planificação que almejariam encontrar quando desejaram ser assim, notados por todos. Nós vemos os grandes homens da humanidade, no sentido material, definharem emocionalmente e muitas vezes irem para a autodestruição, através de vícios e comportamentos extravagantes, exóticos, que acabam por comprometer a existência das quais fizeram eles o compromisso de se melhorar, de crescer, aproveitando o trabalho, aproveitando a experiência de servir como a mais notável de todas as missões que o Espírito pode encontrar na Terra. Não existe algo melhor, mais sublime, mais notável, que poder ser servidor. A gente encontra nas famílias pessoas que são dedicadas aos seus familiares. Muitas vezes são criticadas, censuradas. Você é bobo, você cuida de todo mundo, você faz coisas para todo mundo. Quando, na verdade, isso é uma virtude sublime. Porque o espírito que aprende a servir, aprende a ser feliz. Porque resolve a sua problemática, trata as suas feridas emocionais. E acaba por ser notado exatamente por quem deveria ser notado, que é notado por si mesmo. Então, notar-se é o grande dilema do homem. Ele deseja ser percebido, mas não está disposto a perceber-se, a investigar a sua natureza, a verificar o que é que ele pode fazer para ser melhor e principalmente para servir os seus irmãos, onde a gente verdadeiramente encontra a planificação e alegria. Quem serve é feliz, quem é servido nem sempre. Aliás, a grande maioria que tem tudo aos seus pés não são felizes. E aqueles que alcançam os patamares invejáveis da sociedade nem sempre são felizes. Só são felizes se, junto com essa notoriedade, estiver também uma transformação interior que acompanhe este processo. Se a pessoa estiver bem com os seus sentimentos. Senão, a posição em que ela ocupe pouco importa. Porque interiormente ela está depreciada diante da própria consciência e manifesta o sentimento de auto-indignidade. Quando faltam-nos valores na alma, nós nos depreciamos. Quando olhamos para as coisas e para tudo, nada tem graça, nada tem valor. Ouvi hoje de uma amiga muito querida, como fomos fazer um seminário em José Bonifácio, uma cidade perto de São José do Rio Preto, estávamos conversando com uma amiga muito querida e ela disse isso. Eu faço as coisas com tanto esmero, com tanta dedicação e tenho me sentido tão vazia, muito vazia, desestimulada, desanimada. O que será isso? Isso é quando a gente está mais preocupado com o que está por fora do que com o que está por dentro. E eu perguntei a ela, e o que você tem feito por você mesma? Quais são os momentos que você tem dedicado a pensar sobre você, sobre os teus sentimentos, sobre a revisão dos teus sentimentos, daquilo que você mesmo fala, daquilo que você mesmo prega, que você mesmo ensina? O que você tem, qual o tempo que você tem dedicado a pensar sobre isso? Porque a gente que fala muito ensina os outros a pensar, mas muitas vezes não pensa a respeito. E acha que por falar, por ensinar, as coisas vão ficando resolvidas dentro da gente mesmo, e não é verdade. Eu disse para ela, eu também tenho esses momentos de mergulho em mim mesmo e muitas vezes de melancolia, onde eu sou convidado a pensar naquilo que eu falo e a agir também como eu falo. Quando eu começo a fazer isso, prestar mais atenção, eu começo então a me sentir melhor, a me sentir mais em paz. E nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 8, uma mensagem intitulada Uma Realeza Terrestre, que é de uma das rainhas da França. Quando Kardec codificou a doutrina espírita, na elaboração do Evangelho, ela deu uma comunicação. E ela diz assim, rainha eu fui, rainha imaginava ser no mundo dos espíritos. Que desilusão! Aqui eu tenho condição de ver pessoas que eu imaginava ser muito abaixo de mim, porque não tinham sangue nobre. E na verdade elas estão muito acima de mim. Que desilusão, que humilhação! Ela estava sentindo-se humilhada, porque não tinha sentimentos para compreender que a nobreza que se carrega para a vida espiritual não é a nobreza da representação social, a representação que nós fazemos aqui como encarnados, mas é a nobreza do sentimento. Então aqueles que muitas vezes, muito abaixo dela, e ela os reconhecia como inferiores, mas que viviam
de maneira coerente com os seus sentimentos, estavam no mundo espiritual muito acima dela. Não porque eram menores que ela socialmente, ou porque leva-se a entender que a pobreza, que a miséria pode dar qualificações espirituais a alguém. Não é isso. É que aqueles que ela julgava ser inferiores, na verdade, estavam vivenciando verdadeiramente o amor entre eles, a caridade entre eles, a bondade entre eles, formando um conjunto de qualidades que qualificavam no mundo espiritual o espírito a estar numa condição melhor, a estar em paz, a estar alegre, a estar feliz. Muito diferente da condição dela, que sempre via as pessoas de cima e era servida o tempo todo, somente servida. Ela não podia, porque acreditava ser uma divindade na terra, ela não podia ocupar as suas mãos com as pessoas simples, sujar-se com aqueles que não eram da sua nobreza. E esqueceu-se da condição de irmãos, da condição de filhos de Deus, que nos coloca na mesma situação na terra, como aprendizes que nós precisamos ser. E ela diz assim, completando a mensagem: vejo homens que correm atrás dos bens terrenos e os desejam prender para sempre. Mas aqui não há ilusões. Vejo-os também e eles percebem logo que não agarraram senão sombras. Ou seja, tudo que nós tentamos prender como das coisas do mundo não são mais do que sombras que não nos acompanham. Deixando a vida terrena, essas coisas não nos acompanham. O que é que nos acompanham? O sentimento que nós manifestamos enquanto vivíamos essas coisas, enquanto tínhamos essas experiências, enquanto tínhamos os nossos cargos, as nossas posições, os sentimentos que nós manifestamos, estes vão conosco. E são eles que nos qualificam para ser feliz no plano espiritual ou para ser desditoso, para ser até mesmo infeliz. E ela dizia, aqui não há ilusões. Porque quando o espírito rompe os portais da imortalidade e chega à vida espiritual, descerra-se a verdade consciencial. E ele se vê desnudo de tudo aquilo que ele representou, para agora experimentar aquilo que ele foi. O que ele representou pouco importa. Não tem importância nenhuma. Mas o que vale é o que você foi, o que eu fui. E isso tem relação com sentimentos, com vivência emocional, vivência afetiva, vivência do sentimento. São os sentimentos que nós manifestamos que nos acompanham para o outro lado. Se nós formos mesquinhos, orgulhosos, vaidosos, presunçosos, prepotentes, essa atmosfera vai nos envolver aqui e vai nos acompanhar para lá. Mas se nós lutamos contra as imperfeições, e mesmo não tendo aperfeiçoadas como se devia, fizemos esforços verdadeiros por nos modificar, criamos uma atmosfera benévola que nos acompanha no mundo espiritual e nos faz bem, nos traz tranquilidade e faz com que a estadia no mundo espiritual seja proveitosa e não lamentosa. Nós verificamos nas reuniões mediúnicas, onde os espíritos se comunicam, quantas vezes os espíritos reclamando e dizendo: eu perdi tempo correndo atrás de coisas que não tinham valor nenhum. E aquilo que estava nas minhas mãos, que era tão valoroso, eu atirei fora. Aquilo que era importante, né? A vivência com a família, a vivência com os filhos, a vivência com os amigos, o trabalho honrado, honesto, onde a gente cumpre com um dever, com consciência aquilo que nós estamos fazendo. Isso tudo são valores que nos acompanham e que nos qualificam no mundo espiritual para estar em paz ou não estar em paz. E quantos espíritos lamentam isso e falam: se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Aí a gente diz assim: você não precisa voltar atrás, você vai prosseguir agora. Você vai reiniciar o seu caminhar. De onde você parou, de onde você se enganou, daí você vai prosseguir a sua existência. Então o espírito renasce e vai dar continuidade ao seu projeto, à sua proposta. Jesus inaugurou a era da conquista individual. Quando Jesus veio à Terra, Ele tirou a responsabilidade de Deus de nos fazer felizes e entregou nas nossas mãos. Esse foi o grande problema que Jesus arrumou para nós quando Ele veio para cá. Porque Ele tirou a responsabilidade de que as oferendas, as cerimônias e tudo aquilo que nós fizéssemos para Deus, Deus teria a obrigação de nos fazer felizes por isso.
e colocou a responsabilidade na conquista individual. Ama o teu semelhante como a ti mesmo. Faça para os outros o que você gostaria que te fosse feito. Perdoa, né? Ou seja, transferindo para a nossa mão o dever de fazer as coisas, de cumprir o desiderato moral de que nós precisamos cumprir para ser feliz. Então ele devolve para o homem a responsabilidade de se fazer feliz. Deus nos ampara, Deus nos conduz, Deus nos dá oportunidades, mas somos nós que precisamos fazer. Ele disse à mulher equivocada, vá e não peques mais. Aconselhando-a, ele não disse para ela, eu vou te salvar, eu vou colocar um dispositivo em você que você nunca mais vai pecar. Nunca mais você vai errar, nunca mais vai acontecer nada de errado com você. Nunca mais você vai se enganar, né? Ele fala para ela, vá você e não erra mais. Dando um conselho que fixou-se na alma dela como uma determinação que ela guardou e cumpriu para o resto da sua vida, tornando-se uma das discípulas do Mestre. E desencarnou no vale da agonia dos desesperados, nos braços do Cristo que veio recebê-la pessoalmente quando ela deixou o corpo. Ele veio buscá-la. Maria, eu estou aqui. Vim te buscar. Então, na verdade, Jesus faz isso. Ele devolve, ele veio inaugurar esse tempo, um tempo diferente, um tempo que nos permite progredir, porque só depende de nós fazermos essa ascensão espiritual, observando as oportunidades que nós temos. Tudo que nós temos é uma grande oportunidade da gente servir, fazer bem feito, utilizando bons sentimentos, para que esses sentimentos enobreçam a nossa alma e nos faça deixar a terra melhores do que nós, quando nós aqui chegamos. Quando ele era procurado para curas, ele dizia às pessoas que o procuravam, as pessoas chegavam até ele e diziam, o que desejas de mim? Como querendo dizer a cada um, você tem certeza que é de mim que você precisa? Para que a pessoa pudesse identificar, que seja muito rapidamente, a sua sombra. O que é que gerou aquele sofrimento que fez com que a pessoa estivesse ali na presença dele? O que desejas de mim? Quando outras vezes também disse, você acredita? Você crê que eu posso te curar? Será que é de mim mesmo que você precisa? Você quer? É daquilo que eu ensino, é daquilo que eu falo, é do mundo que eu vivo que você precisa? Você tem certeza que é isso? Porque muita gente procura auxílio espiritual. Nós procuramos muitas vezes o auxílio dos espíritos. Pedimos a eles muitas coisas, mas não estamos dispostos a fazer o que eles ensinam, a seguir a direção que eles indicam, a cumprir aquelas programações tão simples e singelas, mas que tantas coisas poderiam nos trazer de bom. Porque na verdade a gente não sei se nós queremos realmente estar com Jesus, né? Não sei se nós queremos estar com Ele. Tem certeza, né? O que você deseja de mim? É como se Ele estivesse dizendo, você quer realmente ser feliz? É de mim que você precisa? Quando isso acontece, então, nós começamos a dar seguimento ao que Ele nos ensinou, à proposta que Ele nos faz através do Evangelho. Quando a gente presta atenção no que Ele fala, então a gente lê uma boa obra e procura encontrar na nossa vida onde é que nós podemos aplicar a moral daquela leitura. Muitas vezes a gente lê uma obra bonita, um livro bonito e fala, nossa, aquele livro é lindo, nossa, que livro maravilhoso, que mensagem bonita. Mas só fica nisso. Quando toda vez que nós estudarmos um livro espírita, um livro que traga-nos uma moral superior, a gente tem que verificar onde eu posso aplicar a moral que este livro está me ensinando. Se eu quero ser feliz, eu preciso tomar algumas providências. Não adianta a gente pedir auxílio aos espíritos e não querer mudar o posicionamento em que nós nos encontramos. Quantas vezes nas entrevistas a gente vê pessoas aflitas, muito aflitas, desesperadas, em quadros depressivos, e a gente percebe na fala, quando a gente vai conversando com a pessoa, que a pessoa tem muitas vezes uma mágoa muito grande de alguém. Tem um ódio, um ressentimento, uma lembrança infeliz de que a pessoa se agarra com todas as forças para manter o seu orgulho o mais ativo possível. E aí tudo que você indica para a pessoa que ela deve fazer para mudar o quadro dela não muda. Aí ela diz assim, não adiantou nada.
Porque não basta apenas que a gente apresente aos Espíritos, apresente a Deus a nossa dor, mas que a gente aceite a proposta para modificar a nossa vida, para nos libertarmos daquela dor. Qual é a sombra que tem me mantido preso ao meu sofrimento? É um ódio? É uma mágoa? É um ressentimento? Se a gente não identificar nenhum desses requisitos negativos em nossa vida, pode ser que seja de uma vida anterior, pode ser que seja um perdão que eu não consegui dar lá numa vida passada, quando alguém me feriu, e eu odiei a pessoa com todas as forças possíveis, eu detestei ela de todas as maneiras possíveis, eu guardei uma contrariedade, guardei um ressentimento, guardei uma mágoa, e agora a reencarnação me trouxe novamente ao palco da vida com aquele sentimento encruado na alma, precisando agora de uma resolução que eu não quis dar quando tive a oportunidade. Disse Jesus: reconcilia-te com teu inimigo enquanto você está a caminho com ele. Para quê? Para você não ser infeliz. A reconciliação não é bom para o outro, é bom para a gente. Então muitas vezes as pessoas entram em quadros depressivos, em quadros dolorosos, em quadros difíceis, e nós vamos perceber que são sentimentos que são guardados anos a fio, lembranças infelizes, fixações negativas. Passou por um problema, nunca mais esquece aquele problema. E a negatividade, ela tem uma função muito ruim, que é de nos emperrar as engrenagens da alma. A nossa criatividade, a nossa alegria, ela emperra tudo e as coisas não andam. Então é preciso que a gente medite sobre isso. Quando nós nos apresentamos à espiritualidade, ou mesmo em oração, quando a gente, em casa ou no lugar que a gente estiver, a gente pede a Deus pelas nossas necessidades, será que nós queremos mesmo? A gente diz: Senhor, Jesus, me ajuda, eu não estou bem, estou passando por uma dificuldade. Aí Ele pergunta para a gente: o que você deseja de mim? O que você quer que eu faça para você? Como dizer-nos: serve a minha proposta de perdoar, de ser mais doce, de ser mais afável, de ser menos orgulhoso, de ser menos egoísta, de ser menos vaidoso, menos invejoso, de fazer caridade, de amar, de se desdobrar em serviço do bem. Você quer isso? É isso mesmo que você quer? O que você deseja de mim? Isso ele perguntava a todos aqueles que ele procurava. E uma grande maioria daquelas pessoas que o procuraram mudaram completamente suas vidas, porque entenderam a interrogação do Mestre e perceberam que precisavam redirecionar suas vidas. Como nós falamos no início, a notoriedade, a necessidade de sermos notados nos atrapalha muito. Porque toda vez que a gente acha que a gente precisa ser respeitado e não precisa respeitar, ou a gente fica incomodado por não ser respeitado, por não receber aquilo que nós gostaríamos de receber dos outros, toda vez que a gente faz isso, qualquer proposta de crescimento espiritual, ela não é bem-vinda. Qualquer projeção no tempo é perda, é considerada vã para a gente quando nós estamos num quadro desse. Porque a gente quer um reconhecimento agora. Eu quero que as pessoas me reconheçam agora, quando na verdade isso não é importante. Se você é uma pessoa que tem uma missão especial na tua família, no teu trabalho, no lugar que você está, em qualquer lugar que seja, desdobre o teu sentimento, né? Desdobremos o nosso sentimento, sem se importar com qualquer tipo de reconhecimento que nós possamos receber por isso. Esse bem-estar vai vir no tempo. Nós vamos tratando as feridas da alma, quem serve trata as próprias feridas, e vamos abrindo um espaço para ser feliz. Para frente, não é uma coisa imediata. Porque nós precisamos nos comportar de maneira diferente, não só por fora, mas por dentro também. Quanta gente também diz isso: eu faço tantas coisas e continuo infeliz. É porque o processo interior é mais lento e mais delicado do que o exterior. A gente começa a fazer coisas boas e começa a mudar, mas essa mudança é lenta, é uma fixação de novos hábitos, de um novo conteúdo diferente daquele que a gente tem, que não muda a primeira decisão. Dou uma cesta básica para alguém que está necessitando e pronto, já saio feliz da vida. Pronto, acabou os meus problemas, a partir de agora eu sou uma pessoa caridosa, bondosa. Não é assim. Eu vou começar a criar uma disposição de servir, de amar, de me preocupar com o meu semelhante. E é a repetição, segundo nos ensina Joana de Ângeles, a psicoterapeuta da espiritualidade, ela diz assim: é a repetição dos atos bons que vão ao longo do tempo
fixando na gente a disposição nova de servir, de amar e até mesmo para ser feliz. É o tempo. E quando a gente quer a notoriedade, a gente não quer saber do tempo. Eu quero agora. Eu já vi gente dizer assim, depois que eu ficar velho não tem importância, daí não quero mais nada também. Quero agora. Quero tudo agora, porque depois que eu ficar velho, acabou. Aí também não preciso de mais nada. Né? Como se ficar novo, ficar velho, a gente já ficou novo, ficou velho tantas vezes. Quantas vezes nós já voltamos à Terra? Fomos e voltamos, fomos crianças, fomos jovens, fomos adultos, fomos velhos, desencarnamos. E quantas vezes esse processo aconteceu? Quantas vezes? E a gente repetindo as mesmas dificuldades, no mesmo círculo, né? Até que desperta a consciência. E a gente então sente necessidade de progredir para ser feliz. Quando nós nos prendemos a essa necessidade material, do êxito agora, como os discípulos queriam, eles queriam saber, diante do mestre, quem era o maior entre eles. Deve ter alguém aqui que o mestre acha que é especial. Deve ter alguém aqui. E ele falou quem era especial. O maior era aquele que servisse mais, que era a condição dele. Ele era o servidor de todos. Então, você quer ser maior? Então, aprenda primeiro a servir os seus irmãos. Aprenda primeiro, porque senão nenhum lugar onde a gente estiver, não importa o que nós estivermos fazendo, nada vai completar-nos, nada vai nos trazer tranquilidade, nada vai nos preencher o vazio, que só pode ser preenchido com o exercício do amor, do bem, do cumprimento dos nossos deveres morais, materiais, espirituais, com consciência diante do nosso semelhante. É isso que vai planificar a nossa mente. Disse-nos um espírito amigo recentemente numa atividade que há uma diferença muito grande entre tarefa e missão. Ele disse assim, que seja um presidente da República, que seja um líder de alguma atividade, que seja qualquer representação que uma pessoa possa ter, exteriormente, socialmente, nada mais é isso do que uma pequena tarefa, simplória inclusive, simplória, perto da grande missão que o espírito tem consigo mesmo, que é a de se melhorar, de reformar a sua natureza, de crescer para ser feliz. Aliás, aquela tarefa é caminho, não é fim. Ela é um caminho para que nós exercitemos o que nós precisamos exercitar. Então, cuidado quando a gente fica iludido, né? Fica iludido com a posição que a gente ocupa. Eu sou o pai aqui nessa família, todo mundo tem que me respeitar. Mas eu não respeito ninguém. Aí eu sou déspota, sou mandão, firo todo mundo, falo o que eu quero, mas se ouvir um A, se alguém me disser um A, fico magoado, ferido, ninguém me respeita. O fato de ocupar o cargo de pai de família não me dá o direito de humilhar aqueles que estão sob a minha guarda. O fato de ocupar o cargo de uma mãe diante de um lar, e a mãe é a verticalização do sentimento, a mãe liga o lar à espiritualização, fazendo com que todo o lar gire em torno de uma atmosfera espiritual. O fato dela ter essa finalidade não dá a ela também o direito de ser déspota, de não se responsabilizar pelos seus filhos, pelo bem-estar da família e querer ser respeitada. E isso em todos os campos da vida onde nós servimos. A posição que nós ocupamos pouco nos importa, é uma tarefa que nós desempenhamos para exercitar o nosso sentimento. Quando cumprimos bem, com dever, com amor, com responsabilidade a tarefa que nos compete, nós aperfeiçoamos o sentimento. E nos tornamos felizes não é porque cumprimos a tarefa, é porque aperfeiçoamos o sentimento. O que nos faz feliz são os sentimentos nobres que vão nascendo quando a gente pratica o bem, quando a gente faz as coisas boas, quando a gente cumpre o dever consciencialmente. Isso sem prejudicar a ninguém. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala da verdadeira propriedade, mas que pode ser aplicado a tudo. Ele diz assim, que a verdadeira propriedade é aquela que nós adquirimos com o suor do nosso rosto, sem prejudicar a ninguém. Nós podemos aplicar isso a tudo. O que é a verdadeira propriedade? É um sentimento nobre que a gente conquista quando conquista com o suor do nosso rosto, ou seja, renunciando, perdoando, tolerando, tendo paciência, tendo entendimento com a outra pessoa, fazendo muito mais do que aquilo que a gente deveria fazer, desdobrando-se pelo semelhante, sem prejudicar a ninguém.
sem ferir os outros enquanto caminhamos. Temos que tomar cuidado de não ferir as pessoas, ferir os outros enquanto nós caminhamos no trânsito carnal. Porque as farpas que nós espetamos nos outros, nós as teremos que tirar. As lágrimas que nós provocarmos injustamente nos olhos dos outros, nós é que teremos que secá-las. Então não compensa, é melhor prestar atenção, para que a gente passe, sem prejudicar a ninguém, dando conta apenas do mandato que nos é próprio, que é a missão que nós temos para conosco mesmo de aperfeiçoar o nosso sentimento. Como sempre dizemos nas nossas falas, ninguém pode nos ferir, ninguém pode nos magoar, ninguém pode nos enganar. Na verdade, somos nós que suscetíveis permitimos tudo isso. Quando uma pessoa fala alguma coisa que eu não quero ouvir, eu só vou me magoar se eu quiser. Eu só vou me ferir se eu quiser. Se eu puder compreender aquele que me fere, a ofensa vai ficar sem sentido. Ela vai perder a sua força. Ela vai ser um dardo que vai ser atirado e não vai alcançar o seu alvo. Ele vai cair, vai perder força e cair antes de chegar no alvo. Mas se eu vitalizo aquele momento com o meu orgulho, com a minha vaidade, ela é certeira e ela atinge diretamente o meu coração. Quando uma pessoa diz um impropério contra mim, se eu me arvorar contra ela, eu dou mais força ao dardo que ela emitiu. E ele vai se alojar onde? No meu próprio coração. Porque eu permiti, eu o atraí, eu ajudei que ele ficasse em mim. E aí, a gente fica sofrendo por aquilo. Fulano me feriu, fulano me magoou, fulano fez isso comigo, e não consegue deixar as coisas para trás. Nós nos aprisionamos e não deixamos passar as coisas. Ficamos presos, nos maus sentimentos e não deixamos as coisas passar. Quando cada dia é um convite à renovação. Não importa o que nos aconteceu ontem, o importante é o que nós podemos fazer hoje. Levantamos de manhã, muito obrigado, meu Deus, por este dia. Que este dia seja exitoso, que eu consiga deixar para trás tudo que foi de ruim, todas as mágoas, todos os ressentimentos, e que eu possa aproveitar todas as oportunidades possíveis que a vida me der hoje, nesse dia, de cumprir bem a minha tarefa de aperfeiçoar o meu. Eu vou prestar muita atenção com tudo aquilo que vier do meu irmão. Com a minha presença diante dos meus irmãos, eu vou prestar atenção. Porque se existe alguma coisa que eu tenho que notar, é exatamente isto. Como eu estou me comportando. Como as pessoas estão me vendo, estão me notando, é problema delas. O conceito que elas têm a meu respeito é um problema delas. Mas o conceito que eu tenho de mim e dos meus irmãos é um problema meu. E é isso que me faz infeliz ou não. Então, quando a gente diz que ficou anos a fio sofrendo por causa do outro, isso foi um auto-engano. Na verdade, a gente se enganou para poder entreter o orgulho, para poder entreter a mágoa, para poder entreter o ressentimento, a vaidade. Nós entretemos esses sentimentos ruins durante anos a fio. E não nos damos conta de que a gente deve viver da melhor maneira possível cada dia. Como diz Joana de Ângeles, como se ele fosse o último dia da nossa vida, e ele pode ser. Nós temos que viver cada dia, cada minuto, como se fosse o último, como se não fosse haver um outro depois, porque pode ser. A gente pode estar retornando a qualquer momento para a vida espiritual. E vamos levar no coração toda a vivência do que fomos e não do que representamos. Quantas vezes na literatura nós encontramos espíritos dizendo: mas eu era líder, eu fazia isso, eu era um chefe religioso, eu tinha uma empresa, eu servi, eu fiz tanta coisa, eu dei um monte de emprego, eu fiz tanta coisa. Meu filho, o que você representou pouco importa. Eu fui um presidente, eu fui um prefeito, eu fui um dirigente. Isso foi o que você representou. Mas o que é que você foi enquanto representava isso? Como você lidou com os teus sentimentos enquanto representava isso? É isso que vai te acompanhar. É isso que vai comigo. É isso que vai ficar na minha natureza. Por isso disse a rainha da França, na sua mensagem: aqui não há ilusões. E tão logo desperta o espírito, percebe que agarrou sombras. Ou seja, tudo aquilo que nós valorizamos demais do lado de cá, do lado de lá, não significa coisa nenhuma.
não vai ser perguntado para a gente o que a gente representou aqui, mas vai ser perguntado o que a gente fez da nossa vida. O que nós fizemos do nosso tempo, do nosso sentimento. Há um tempo atrás, nós atendemos na entrevista e eu pedi a esse pai que se fosse permitido contar a sua história e ele disse que sim. Ele tinha um filho e este filho tinha uma série de problemas, de limitações que dependia dele. Mas o filho foi sempre muito amado, ele nasceu num clima de muito amor. Apesar dele nascer com uma série de problemas, esse pai adorava esse filho. E ele tem uma posição social privilegiada. A família tem um nome na cidade onde ele vive que todos respeitam, todo mundo comenta a respeito deles. É uma família que tem uma notoriedade social grande. E ele disse assim, estava tudo bem, chorando aqui na salinha aqui conosco aqui enquanto falava, ele e a esposa, estava tudo bem, até que o meu filho começou a apresentar-se de maneira esquisita, estranha, e nós levamos ele ao médico. Fomos fazer um exame e nós descobrimos que o meu filho está com câncer. E o médico não deu muita esperança. Naquele momento, toda a minha vida perdeu sentido. E eu fiquei olhando na sala de espera para aquelas pessoas ali sentadas, quantas delas receberiam o mesmo diagnóstico que eu recebi. Depois nós saímos para a rua e eu fiquei olhando as pessoas passarem e perguntando, que drama será que vai no coração dessas pessoas que transitam que a gente não sabe? Ele disse, tudo quanto eu imaginava que eu representava, como família, como nome, como notoriedade, como destaque, perdeu o sentido. Eu trocaria tudo isso pela vida do meu filho. Se Deus me desse essa oportunidade, eu entregaria tudo. Seria uma pessoa sem nome. Seria um nada, se preciso fosse. Mas para que Deus devolvesse o meu filho. E ele disse assim, mas sabe uma coisa que eu invejo, no bom sentido? É a Dona Maria Lavadeira. Melhor, a Dona Maria Lavageira. Ela é uma senhora que mora nos arrebaldes da nossa cidade. E ela recolhe os restos de comida que nós guardamos em recipientes para cuidar dos seus porcos. E ela diz assim para a gente, quando ela vem lá pegar a lavagem, né, pegar os restos de comida, ela diz assim, esta lavagem, esse alimento, é para tratar os meus porquinhos que eu estou criando para cuidar dos meus filhos. Porque eu quero estudá-los, eu quero que eles sejam pessoas de bem, eu quero que eles tenham um lugar na sociedade, que eles possam fazer alguma coisa. Embora eu sei que nesta vida eles vão seguir os caminhos que eles quiserem. Mas eu vou fazer o que eu puder para ajudá-los. Aí ele disse, e eu caí na besteira de dizer a ela, mas o seu marido morreu. E a senhora faz isso sozinha. Ela disse assim, meu amigo, Deus é Pai. E Deus sabe de tudo. E como Pai, e sabendo de tudo, Ele resolveu levar um dos seus filhos. Pelas razões que Ele achou que devia. Coincidentemente, esse filho era o meu marido. Você acha que eu vou questionar a Deus? Você acha que eu vou questionar o Criador por ter chamado de volta um dos seus filhos? Mas Ele me deixou uma família maravilhosa, Ele me deixou filhos maravilhosos. E o trabalho que eu faço me dá tanta alegria, me dá tanta felicidade. Quando eu olho para os meus filhos, eu me sinto a pessoa mais feliz desse mundo. E converso lá com meu marido, que se ele estiver olhando de lá, que ele também dê os conselhos para os filhos dele. E me ajude a cuidar deles. E ele disse, esse senhor, eu queria ser como ela. De ter essa grandeza, de entender que quando Deus, porventura, anuncia o final da existência de alguém, existe uma sabedoria ali, existe uma permissão ali. Encerrou a prova daquela criatura e eu não deveria questionar isso, eu não deveria estar me sentindo como eu estou. Porque se Deus que está vendo tudo isso permite, é porque isso tem uma razão de ser. E eu expliquei para ele, o processo é reencarnatório. Existem dramas que nós trazemos de outras vidas, feridas abertas no coração que nós precisamos tratar. O seu filhinho está tratando a dele. Mas com
tratando com um ingrediente muito sublime, que é o seu amor, o amor da sua esposa. Quantos têm que tratar essas feridas e não tem ninguém que olhe por eles? Tem que tratar essas feridas sozinhos, tem que caminhar sozinhos. O teu filho está tendo o privilégio de tratar a feridinha da alma dele com o amor de vocês. Tenho certeza que vai ser muito mais fácil para ele lidar com tudo isso do que se ele não tivesse ninguém que pudesse olhar por ele, não tivesse ninguém que o amasse. Provavelmente, ele os conquistou. E vocês se comprometeram com ele, auxiliá-lo. Nós não sabemos qual vai ser o desfecho. Está no Evangelho segundo o Espiritismo que alguém pode ser levado à beira do túmulo e trazido de volta, desde que precisa aprender alguma coisa. Nós não sabemos qual vai ser o desfecho. Mas o que nós devemos ter nesse momento? Confiança em Deus e compreender o momento da provação. Nos fortalecendo na prece e dedicando o seu coração e os seus recursos, como o Senhor os tem bastante, a outros que não têm nada. Quantas almas queridas que na sua cidade necessitam de alguma coisa que lhes possa dar sentido? Às vezes uma coisa material, às vezes uma palavra amiga, um conforto. Isso o Senhor pode fazer. Então aproveite para poder compartilhar esses recursos. Essa é a missão que nós temos para conosco mesmo. A missão do Espírito para consigo mesmo. A missão da edificação do sentimento. Quando nós não entendemos isso, nós vivemos com as mãos estendidas para o alto, pedindo a Deus que nos dê coisa. Quando nós conseguimos empreender as ações do amor, pairamos acima da matéria, embora nos pese sobre os ombros as dificuldades, conseguimos estender as mãos para baixo, onde estão aqueles que necessitam mais. Nesse momento, Deus estende as mãos conosco. E nós nos sentimos planificados e nos sentimos bem. Diz Joana de Ângeles na sua obra psicológica, o amor é bom para quem ama. Então, quando estendemos a mão, sentimos que outras mãos estendem-se também conosco. E nós nos fartamos neste grande banquete de paz, que é a grande oportunidade de servir. Quem é o maior? Jesus disse, quem tem maior amor? Senão aquele que tem coragem de dar a vida pelo seu semelhante. E dar a vida não é morrer, mas é viver para que o outro seja feliz. Desdobrar-se, doar o seu tempo, o seu entendimento, o seu sentimento, para que o outro possa ser feliz. Que nós também possamos aprender com aquela senhorinha que resolveu entregar o seu marido a Deus, sem questionar. Que embora muitas vezes entre lágrimas, como ela mesma disse a ele, ela sempre renovava as esperanças dela. No muito do amor que ela recebeu de Deus, que eram seus filhos, e aqueles que estavam com ela, naquele momento tão importante da sua existência. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade é virtude primordial. Só conseguiremos entender os nossos sentimentos quando começarmos a preocuparmos-nos com os nossos irmãos, com o bem-estar dos outros. Nesse sentido, encontraremos consolo e paz. Esta é uma época de grandes desafios emocionais para a criatura humana. Há um desiderato urgente que necessita de cumprimento, que é a nossa missão para conosco mesmo, a missão de nos fazermos felizes. E Deus a entregou em nossas mãos através do venerando Espírito que sobre a terra representou Jesus Cristo, o Mestre amorável, que deixou as esferas infinitas das luminescências, da paz, das harmonias incompreensíveis para os corações pequenos como os nossos, e esteve aqui para nos direcionar para a luz que tanto necessitamos. Ele é a luz do caminho e necessitamos tanto desta luz para ser feliz. Atendamos os seus conselhos e a paz se instalará em nosso coração. O perdão, a paciência, a compreensão, a tolerância, o entendimento é um processo sublime de paz que se instaura na alma daquele que se propõe realizá-los.
Ouçamos então a voz do bom pastor. Ele que clama no deserto ressequido das nossas dificuldades: vinde a mim, e eu aliviarei os vossos ombros, oferecendo-lhes a minha paz. Que Ele nos abençoe nesta noite amorosa, trazendo-nos ao coração o perfume inconfundível da sua mensagem edificadora. Que assim seja.